Muito bem, muito bem. Salve Maria, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez nas noites de sexta-feira. Esse espaço aqui carinhosamente cedido pelo João Lucas e a equipe, Coral Dom Silvério, aqui na José Duarte Paiva 431, se torna o Centro Senhora da Luz, e onde nós queremos fazer cada vez mais Jesus mais conhecido e amado, que é a missão da Mãe e também transmitida a nós. A nossa palavra aqui é aquilo que nós recebemos, nós vos transmitimos, que são as verdades da fé, mas também aquele conhecimento, aquela formação humana mais profunda. Então, sejam todos bem-vindos. E hoje nós queremos que seja um dia de diálogo que nos leve a aprofundar a nossa última sexta-feira, que nós falamos do tempo do Natal, do advento do Natal. Hoje nós queremos aprofundar essa que é praticamente a última formação do ano, né? Ano que vem tem mais. Então nós vamos iniciar com a oração de Nossa Senhora da Luz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha Mãe, Nossa Senhora da Luz, obedecendo à lei mosaica, levastes ao templo vosso divino Filho, a luz do mundo. Sede brilhante farol, que através das brumas e tempestades da vida, nos guie incólumes ao porto seguro do céu. Somos vossos filhos, guiai-nos. Dai-nos espírito de obediência filial a Deus e à Igreja. Preservai-nos da impureza, concedei-nos a luz da fé, inflamai nosso coração com fogo divino, para sempre amarmos a Jesus e torná-lo amado por todos. Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. Rogai por nós, Nossa Senhora da Luz, para que sejamos livres da cegueira do corpo e da alma. Pedimos, Senhor Jesus, para a glória do Pai, pelo poder do Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria, Senhora da Luz, que todos os que estão aqui presentes e todos, Senhor, que nos acompanham pelas mídias, que o Senhor possa conceder toda a bênção, paz e infundir-lhes na inteligência a graça e a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Uma palavra inicial. Boa noite, muito bem-vindos. Não estranhem, o Padre Newton é uma orquestra sinfônica e eu sou mais uma banda de rock, tá bom? Tudo bem. Para começar, eu queria chamar a atenção aqui, está aqui sobre a mesinha a imagem de Nossa Senhora da Luz e de São José. Como ponto de partida para essa conversa, nós queríamos tomar um dos discursos dados pelo cardeal Ratzinger, Bento XVI, que foi feito em abril de 1995, quando ele discursou na Convenção de Loreto. É a cidade que abriga o Santuário da Santa Casa, lá que tem uma história antiga da tradição italiana, que aquela casinha que onde aconteceu a anunciação do arcanjo Gabriel, foi miraculosamente transportada até a cidade de Loreto. Vai? Então, deixa eu mostrar aqui o livro, né? Nós estamos usando como, desse livro, Ser Cristão na Era Neopagã. São 3 volumes, esse aqui é o primeiro. Então, aqui tem a transcrição desse discurso, que é muito interessante e chama muita atenção para a figura de Maria, de José, para mostrar que em Deus tudo tem uma simbologia muito profunda. Muito profunda. Hoje, quando se fala advento, preparação para o Natal, na última sexta-feira falamos um pouco, advento, preparação para o Natal. Nós não sabemos a maior parte do que está sendo dito. Pegar as nossas festas cristãs e transformar em outra coisa. Usufruto do mercado, das empresas, das indústrias,
A gente sabe, tem que trabalhar, precisa vender, e para vender faz propaganda. Só que a nossa falta de conhecimento, falta de profundidade, nos faz reféns, escravos de muita coisa. Muitos me perguntam: padre, o que adianta essas formações? O que tem de prático? Ah, se você tivesse notícia do que tem de prático. Tem tudo de prático. Ia virar sua vida pelo avesso. Uma festa assim que celebra todo ano o Natal seria totalmente diferente. Então a gente queria partilhar isso um pouco hoje. O Bento XVI e outras questões, né? A cada dia roubam a igreja de nós na sua simbologia profunda. Nada é por acaso, tá? O que se fala na igreja, dos sacramentos, da figura dos santos, tem muito mais. Tem muito mais. Nós deixamos de buscar, deixaram de nos incentivar, de falar as verdades da fé que podem saciar nossa alma e levar o ser humano para um outro status. E eu garanto para vocês que haveria muito menos corrupção, maldade e violência. E garanto que haveria a verdadeira necessidade das coisas. Se resgataria a essencialidade das coisas, aliás. E todos iam perceber que precisa de muito menos para ser feliz. E não do batalhão de coisas que eu quero, que eu tenho que fazer, que eu tenho que conquistar. Teria sim um trabalho árduo, mas numa outra direção, tá? Então, todo mundo já leu Romanos 12? 12:1? Não? Eu sei mais ou menos, né, padre? Mas tem muito a ver com o tema que queremos dizer hoje. Primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, lá no finalzinho. Está escrito assim: Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecer os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que lhe é perfeito. Hoje a gente vive num mundo, né, que veio do pós-guerra, né, depois de 2 grandes guerras que, né, acabaram o mundo. E esse conceito de pós-modernidade começou a ser cunhado, né? E o que seria então primeiro a modernidade? A modernidade seria aquele período do iluminismo, que varia do século XVIII, XIX até o início do século XX, onde a igreja foi retirada da cátedra das ciências naturais, né? E um pouquinho ali da cátedra das ciências, né, que a gente diria sociais, por exemplo, filosofia, né, sociologia, antropologia. E o que isso desencadeou? Desencadeou num movimento que trouxe a nós aquilo que eles chamavam de, com a descoberta também do Novo Mundo, da América, dos países asiáticos, né, um novo modelo, um novo tipo de ciência, que não mais se basearia nos fins, mas nos meios. E aí, por exemplo, começa, né, a ter o boom das teorias científicas, coisas do tipo, né? E aí a gente encontra ali algumas coisas que foram estudadas não mais à luz dos fins naturais às quais elas deveriam existir. Isso a gente chama de telos, né? Que é o quê? Que é a finalidade das coisas. Foi nesse momento que começou-se a ter um argumento, que chama um argumento teleológico para a existência de Deus, né? Que não existia, só existia o argumento ontológico, moral, e só argumento ontológico e moral. E com isso, né, começou-se a ter uma evidência que Deus também poderia se evidenciar por experiências, né? Então, mas no sentido de experiências não materiais, no sentido de experiências como a própria vida, dando sentido àquela razão de existência, né?
E isso é um motivo, é um argumento, né, e para a existência de Deus, que vai de encontro a essa modernidade, né, que é o moderno. Então a gente está saindo do modelo feudal de civilização para ir para o modelo moderno, né, urbano de civilização. Com isso, né, a ciência passa a ocupar cada vez mais, né, a centralidade do universo ali da sociedade, né? Então, por exemplo, se a gente via nos centros das cidades as igrejas, né, os palácios reais, a gente vê agora também as igrejas, os palácios e as grandes corporações, os grandes bancos, né, evidenciando ali que é uma outra estrutura fundante dessa modernidade, né? E com isso, a economia que está dentro desse cientificismo passa a ser também um traço regulador da sociedade no sentido de se ela está desenvolvendo ou não. Então aqui a gente perde de vista o vislumbre transcendental. Agora não é mais a questão da salvação das almas. Agora a questão é se eu estou ganhando dinheiro e ajudando a minha família, né? Então a gente desce um pouco no degrau e aí que entra a ciência, porque a ciência vai mostrar cada dia mais aquilo que é melhor para o ser humano em detrimento daquilo que não é. E aí, por exemplo, a gente tem, né, muitos avanços, como, por exemplo, o descobrimento da pólvora, da pasteurização, dos ambientes, né, que começam a trabalhar com moléculas, né? E aí a gente tem, né, grandes jesuítas, Mendel, né, que foi um padre que descobriu, né, a questão da celulose, né, enfim. E isso perdurou até mais ou menos a Primeira Guerra Mundial, né, quando a esperança que se tinha no século era que essa modernidade, todo esse cientificismo iria levar o homem a um outro patamar de existência. O que ocorreu foi justamente ao contrário. O homem faz guerra àquilo com o qual ele mesmo usou, né? Então a gente vê o uso da própria ciência não para deixar o homem mais saudável, bonito, né, e tudo, mas para matar ele mesmo, né? E com isso vieram, né, a Primeira e a Segunda Guerra, teve uma entre guerras, né? E aí acaba a Segunda Guerra Mundial e o mundo se pergunta aonde esse racionalismo nos levou, aonde essa modernidade nos levou, né? Então nos levou a duas grandes guerras que destruíram, né, o continente mais antigo da Europa, né? E com isso, né, devastou-se praticamente o mundo todo. E por que a gente fala isso? Porque até a Segunda Guerra, muitos países hoje da África, da Ásia Oriental, né, da Ásia Ocidental, pertenciam a grandes potências europeias, França, Alemanha, Inglaterra, né? E com todo esse mundo que caiu com a Segunda Guerra Mundial, se pergunta isso, até onde esse racionalismo nos levou, até onde esse positivismo jurídico nos levou, que é uma evidência, por exemplo, do cientificismo, aonde, para que tanta ciência se eu não consigo amar meu próximo? Para que tanta ciência se eu não consigo, por exemplo, fazer paz com um semelhante a mim, né? E aí começou-se a se ventilar esse novo modelo de modernidade, é o que se chama de pós-modernidade. E aí entra uma ideia que se chama, né, que a gente tem, que é o welfare state, ou o estado do bem-estar social. Então, como a igreja já não estava mais na cadeira internacional, né, na cátedra internacional de direitos humanos, por exemplo, o ente supraestatal que vai garantir essa tal paz mundial se chama ONU, né? Então a ONU é o carro-chefe da pós-modernidade, porque ela vem trazer um novo modelo de paz mundial e um novo modelo de bem-estar humano, né? Então, por isso que a gente vê, por exemplo, que muitas das vezes quando os países não seguem as diretrizes da ONU, né, o FMI corta as verbas, né, a OMS, né, não dá os selos de garantia, né, enfim, acontece esse tipo de embargo. Então, o que ocorreu depois dessa Segunda Grande Guerra, né, e com todo esse pós-guerra, ocorreu o Concílio do Vaticano II, que todo mundo sabe o que aconteceu. E qual foi a proposta principal do Vaticano II? Se propôs a conversar com essa pós-modernidade para que o mundo não mais se enveredasse numa outra guerra mundial, né? Então, uma das coisas que o Vaticano II percebeu é que o modernismo, eles perceberam né, achavam que era um movimento ideológico, mas eles perceberam que passou-se a se tratar também de um movimento histórico, ou seja, já estava na sociedade esse movimento que o homem queria
ser cada vez mais moderno, no sentido de buscar o prazer, não sofrer tanto, coisa do tipo. E aí, então, o Vaticano II decide descer e dialogar com essas esferas para fazer com que, né, a filosofia do Evangelho se impregnasse para as nações, certo? Bom, não entrando ainda no mérito se foi bom ou ruim, é por isso que o nome do livro e todo esse trabalho de Bento XVI foi o cristianismo na era neopagã, e por que não pós-moderna? Porque o que ocorria no paganismo, por exemplo, era a oferenda de um sacrifício de alguma coisa que lhe valia em prol de algum beneplácito divino, certo? Em prol de algum favor divino. Então os deuses eram muito mais reguladores como se diz, da moral e dos costumes, e não, por exemplo, das tomadas de decisões para um suposto progresso, por exemplo. E o que acontece com a pós-modernidade, com todo esse cientificismo? É um novo modelo de neopaganismo, onde os nossos sacrifícios agora são para um mundo que tem que buscar ser o quê? Mais científico, de evitar o prazer, de buscar o prazer, de fazer com que a vida das pessoas sejam cada vez melhores, né? E aí, esse, por exemplo, é um dos contextos da teologia da libertação, em que visa o quê? Buscar livrar da opressão o povo oprimido pelo clero católico, coisa do tipo, ou seja, livrar eles de uma suposta escravidão para uma maravilha de espiritualidade, né? O que ocorre justamente ao contrário, certo? Então, isso que ocorreu desse movimento da pós-modernidade, é por isso que Bento XVI chama de o cristianismo numa era neopagã. Por quê? Porque agora os nossos sacrifícios, nossas vontades estão subordinadas a um novo tipo de paganismo, que é o paganismo da própria ciência. Ou seja, a ciência agora é um Deus que regula a minha moral e define os meus costumes, o que eu devo fazer, deixar de fazer, o que eu devo de pensar e deixar de pensar. Quando eu falo ciência aqui, eu estou me referindo à ciência num todo. Ciência no sentido de técnica científica, no sentido de, por exemplo, da ciência do direito, ciência da antropologia, da sociologia, certo? E isso então é um movimento que vem a desencadear esse livro, né? E esse livro, e esse discurso especificamente do Bento XVI, vai de encontro a essa pós-modernidade. E por que o Natal entrou, né, nessa pós-modernidade, como ele entrou? Nós sabemos que a única resquício de civilização, o único resquício de ordem natural que ainda vigora no mundo é a Igreja Católica, certo? Então, se eu mudar os costumes e a direção da Igreja Católica, eu estou mudando também os costumes e a direção do maior, talvez, né, da maior religião do mundo, certo? Então, por isso, o Natal entra nesse contexto da pós-modernidade, desse neopaganismo, muito mais agora, cada vez mais como um momento mais social, mais agradável, que não se lembra mais da renúncia que o próprio Deus fez em se fazer homem e nos livrar da maior pressão que o mundo já viu, que é o pecado, certo? Então, basicamente, uma das direções dessa conversa e do que a gente se propôs a tratar disso aqui, né, Padre? Então, dentro disso, o Natal, né, vem como se diz, a ser um ponto em que ele deve ser encarado de forma diferente. E que eu já vou adiantar, né, talvez um pouco mais, mas para já explicar, que aí é uma perca do sentido transcendente do Natal. Lembrem que a pós-modernidade, a modernidade, né, vem desse movimento modernista, cientificista, em que o vislumbre do transcendental não mais perpassa as nossas ações e atitudes. O que me vale é o que eu vou ser aqui nesta vida agora. Então, o Natal começa cada vez mais a perder essa transcendência, né? E aí entra muito o que o padre disse na semana passada, que é como que você primeiro faz esse esquema da perca da transcendência, quando você muda o imaginário das pessoas. Agora o Natal não é mais o nascimento de Jesus, agora é a entrega de presente de um suposto bom velhinho, né? E aí, ou seja, quando você muda o imaginário das pessoas, muda essa percepção imaginativa do que elas esperam do Natal,
O Natal não vira mais um Feliz Natal, Deus te abençoe, mas não vira um mero boas festas, e nem pede a bênção, né? Enfim, basicamente é isso, né, que a gente vai tratar esse desdobrar aqui, mas acho que de início, Padre Nilton, é isso. O senhor poderia falar sobre essa questão teológica do Natal, né, que o senhor ficou me enchendo a paciência já tarde. Olha só. Traduzindo assim na forma até de uma anedota mesmo, algo até parece engraçado, se não fosse triste, nós não temos instrumentos e não sabemos mais ver a realidade. Já é de longa data que o mundo todo, e o Brasil infelizmente se encaixa muito nisso, não sabe olhar para as coisas, apesar de ter uma dúzia, centenas, milhares aí, que falam todos os dias, eu sou uma pessoa realista, padre. Quando eu escuto isso, eu fico, lá vem. Eu sou uma pessoa realista. Será que é mesmo? Ou não? No final das contas, é mais... Não sei se tem um realista, né, Diego? Tem idealista. Troca essa fala. Eu sou uma pessoa idealista, padre. Você está carregando um ideal, uma ideia, que na esmagadora maioria das vezes não condiz com aquilo que é a realidade. Quando você olha para o espelho, você não está se vendo. Você está vendo uma ideia que puseram na sua cabeça. Você não está se vendo. Nós perdemos os instrumentos. Alguns filósofos especialistas vão dizer que nós temos uma lesão na inteligência, uma lesão cerebral. Que tem uns métodos de ensino que lesionam o cérebro. Eu não estou vendo as coisas como elas são. Eu estou vendo as coisas como as ideologias me mostram, mas não é verdade. E onde entra a igreja nisso? Olha só, um dos comentários aqui do Bento XVI, é quando ele vai falar do Evangelho de João. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Essa palavra aí aparece no original logos, né? Logos. Como é que nós podemos definir logos, dentro da filosofia grega? Logos é a própria razão das coisas, né? A inteligência criadora por trás de tudo. Próprio Deus se encarnou. Aí no prólogo, capítulo 1 de João, versículo 1 a 18, lá pelo meio você vai ver assim: e o Logos e a palavra se fez carne. Aí o Bento XVI vai dizer assim: olha, o Logos habitar em carne humana, isso foi uma loucura tanto para os judeus quanto para os gregos, que é uma coisa inconcebível. Então ele vai dizer assim: olha que interessante, está aqui a frase: isso não é determinado, nunca foi falado por nenhuma cultura da terra. Muita gente fala isso, não é? Os cristãos copiaram lá dos sumérios, copiaram de não sei quem, copiaram dos fenícios, copiaram dos babilônios, dos pobres romanos, gregos, que lá tinham os mitos dos semideuses. Os cristãos não. É algo inédito, nunca acontecido. O verbo se fez carne. Aí o Ratzinger vai dizer assim, o Bento XVI: isso é totalmente além de toda e qualquer cultura. Por isso que nós dizemos que os ensinamentos que a igreja traz, não é que nós vamos nos adequar à cultura. Aí que está o erro. É algo muito além dela. É além da cultura. É contra a cultura, né? E essas, por exemplo, né, ideias, né, padre, começaram a, por exemplo, havia os cristãos copiaram os povos tal, né, copiaram o povo X, povo Y. Isso só começou quando começou-se a ter um aparato tecnológico maior das questões arqueológicas. E só que quando a gente vai ver, fica muito mais evidente que nós não copiamos nada, né? Porque a única história que permaneceu tradicionalmente a mesma do início ao fim é a história do povo judeu, que o catolicismo vai herdar, né? E essa história, né, mais ou menos universal, que a gente vai ver, né, de um salvador do mundo, que não sei o que deve remir,
Lembrem que essa foi a história que o próprio Deus deixou para Noé. Noé deixou 3 filhos, certo? Então todos de alguma forma somos filhos de Noé também. Sem, Cã e Jafé, certo? Sem foi habitar na Europa, Cã desceu para a África e Jafé foi para o Oriente, se eu não estou enganado. Então, não, Jafé foi para a Europa e o primeiro foi para a Ásia Oriental, né? E aí, por isso que a Europa, né, quando a gente fala em questão de etnia, a Europa é uma etnia indo-europeia, né, porque ela é a junção do princípio oriental com todo o ocidente, né? Então, ou seja, ela carrega ali heranças de Israel, Irã, Líbano, até os anglo-saxões, certo? E por isso que é um povo indo-europeu, né? Por isso que o nosso alfabeto, por exemplo, é diferente do alfabeto africano, que é diferente do alfabeto oriental, por exemplo. Antigamente, né? Hoje já está tudo mais ou menos homogeneizado, né? Então, essa escola jônica, né, que veio de Jafé, que fundou, por exemplo, Grécia. Então, essa história, né, que se teria um Salvador e tal, essas coisas, né, que também perpassou os povos africanos e orientais, veio dessa tradição legada a Noé, né? Mas a única dos 3 filhos de Noé, os únicos que preservaram mais essa tradição oral foram os povos jônicos desses povos jônicos que, por exemplo, vieram os fenícios, que foi a primeira grande civilização, depois foi para os gregos, né? E lembrem que os latinos, né, o povo romano, absorveu tudo da Grécia Antiga, né? Então, os romanos, por exemplo, não tinham contato com os povos orientais, a não ser que eles fossem lá desbravar. Mas os gregos tiveram, pelo imperador Alexandre o Grande. Então, de alguma forma, Roma herdou todas essas 3 tradições em si. E por isso que o Cristo veio num momento propício. Por quê? Porque foi o maior império do mundo que tinha-se a maior coalizão do mundo também. Porque você não via, por exemplo, relatos de um povo anglo-saxão brigando com um povo litorâneo lá do Gibraltar, né? Não tinha essa ideia de um dominar o outro, né? Porque todo mundo ali estava mais ou menos debaixo da égide de César, né? Então, por isso que a Pax Romana, né, que foi herdada por nós católicos, vem toda essa questão dessa tradição dos 3, né, grandes civilizações que vieram de Noé, que se homogeneizaram, se harmonizaram em Roma, né? Então, por isso que a nossa igreja não só é chamada romana por conta disso, e também por causa de Pedro, mas também porque Jesus instituiu Pedro aonde? Em Cesareia de Filipe. E não faz um milagre lá que ele institui Pedro como Papa, né? E por que Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe era uma cidade-estado em que todo ato em Cesareia era feito como se tivesse feito promulgado em Roma. E isso é uma herança, por exemplo, do direito romano que a igreja carrega até hoje, que são as dioceses. Todo ato feito na nossa cúria diocesana é feito como se realizasse em Roma. Então, quando Jesus institui Pedro em Cesareia de Filipe, ele está instituindo o Papa como se ele estivesse na própria Roma também, certo? Então, toda essa ideia que se legou na pós-modernidade dessas ideias, né, que a gente copiou e tudo, veio muito por conta, né, dessa questão que agora a ciência é quem dita o que nós vamos, por exemplo, de alguma forma acreditar ou pensar. Se tal religião e tudo, né, parece muito com uma outra lá de trás e tudo, ela é uma o quê? Ela é uma mera cópia, então ela não é revelação divina, então ela não tem esse vislumbre da salvação das almas, né? Então, muito desse movimento cientificista é mesmo essa imanência na criação e essa perca da transcendência, certo? Amém. Então nós perdemos um certo vínculo da visão da realidade, conforme Bento XVI aqui disse. A igreja é aquela que sempre, em certas formas, vai além da cultura. Não é que nós vamos massacrando as culturas, não. A intenção é abrir os olhos, abrir a inteligência e capacitar a ver as coisas como elas são, à luz de Deus. Já que nós estamos, então, nós falamos aqui um aprofundamento do Natal, olha só, como que nós somos podados, como que roubam de nós o Natal, porque o ser humano por si mesmo é profundamente simbólico.
nós colocamos símbolos das coisas. Dentro da criação, se você ver lá o relato do Gênesis capítulo 2, Deus moldou o homem do pó da terra, soprou nele um hálito de vida, o fez um ser vivente, criou todos os animais e plantas do pó da terra e colocou o Adão para quê? Para dar nome. Dar nome. Você está diante da realidade. Você está em relação com as coisas, com os animais. E você lhes dá nome porque você capta aquilo que eles são, aquilo que é a essência das coisas. Então, o nome, ele tem um significante, a coisa que está lá. Isso é próprio do ser humano, então é simbólico. Olha aí os pictogramas que são encontrados nas cavernas dos homens primitivos, como se diz. Eles já olhavam para a realidade e simbolizavam em desenhos. E você vê os desenhos nas cavernas, você vai entender o que está escrito lá. E é coisa que remonta milhares de anos, antes até de ter um alfabeto, uma linguagem. Agora, olha que interessante. Entrando na perspectiva do advento de um Natal, só para mostrar a profundidade das coisas. Entre outras coisas, o Bento XVI é também exegeta. Exegeta é aquele que analisa as Sagradas Escrituras e ele tem diante dele o texto original. Ele busca os pergaminhos mais antigos. O que chegou a nós foram cópias, cópia de cópia de cópia. Os pergaminhos mais antigos, eles são analisados, ele busca ler o texto no original, para captar o que está sendo dito, o que aqui está sendo dito, o que a cultura humana está dizendo, e o que Deus está dizendo. Nós sabemos que Deus, nas Escrituras, ele fala, mas de uma forma que as pessoas possam também entender. Então, são palavras de um povo que escreveu à sua maneira, dentro da sua cultura, mas ali dentro está a palavra de Deus. Por isso, só à luz do Espírito Santo e pelo ensino do magistério que nós interpretamos a Bíblia. Porque assim foi dado a conhecer aos apóstolos e aos seus sucessores. Olha que interessante. Mateus é um dos evangelistas que trabalha a infância de Jesus. E Mateus, ele fala para quem? Para judeus e judeu-cristãos. Cada evangelista, cada comunidade que os evangelistas pregavam, mas eles também viviam na comunidade, ensinavam. Então, cada evangelista e a sua comunidade via a mesma história de Jesus de um prisma um pouco diferente. Então, os 4 evangelistas falam do mesmo Jesus, de tal forma que são 4 rostos do mesmo Jesus, vistos sobre um prisma diferente, de um olhar diferente, que é o próprio Deus que conduz. Mateus foi tocado por Deus para falar para judeu e judeu-cristãos. Então, Mateus se atentou para o fato de que existe uma ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Marcos já não teve essa preocupação. Marcos estava falando para gregos. Mateus, ele se ateve a certos dados da vida de Jesus que chegaram até ele. Por exemplo, e aqui o Papa Bento XVI entra com mestria. Tá? Com mestria. Mateus tinha necessidade de demonstrar que Jesus é descendente de Davi. Porque lá no Antigo Testamento, uma promessa de Deus é que a descendência de Davi, a dinastia de Davi seria duradoura e não teria fim. Então aquele povo desde o Antigo Testamento sonhava com a dinastia de Davi, com a volta do descendente de Davi que vai restaurar um reino. E isso ficou no coração daquele povo, esperando. Por isso que no primeiro capítulo de Mateus ele vai dizer: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Abraão, porque ele carrega, Jesus cumpre as promessas do Antigo Testamento, e Mateus mostra isso no evangelho dele. Uma terra onde corre leite e mel, uma descendência numerosa, e Deus vai morar no meio de nós. Filho de Davi, porque foi uma promessa feita a Davi e a sua descendência, de que ele seria rei, Deus estaria sempre com ele. Aonde estiver a dinastia de Davi, Deus está. Agora,
Olha que interessante. Se você olhar Mateus capítulo 1, versículo 20, é o sonho que o próprio Deus deu a José. Que José procurou deixar Maria em segredo. É o evangelho de hoje na missa, não foi? Quem foi à missa aí sabe, né? Então resolveu deixar Maria em segredo. O anjo apareceu em sonho. José, filho de Davi. Essas palavras do próprio anjo Gabriel, do arcanjo. Filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu, disse o anjo, para se cumprir o que havia sendo dito pelo Senhor, por meio do profeta Isaías. Olha só. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. O que tem? Isso aqui é Isaías capítulo 7, versículo 14. Se você for até Isaías, vai estar escrito assim, ó. Eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho e por-lhe-á o nome de Emanuel, Deus conosco. Guarda isso. Isaías disse que é a virgem que vai pôr o nome. Mateus disse que ele será chamado. Tem diferença isso, gente? O que vocês acham? Isaías disse que a virgem, a jovem, vai dar o nome de Emanuel, Deus conosco. Mateus, pela voz do anjo, disse: ele será chamado Emanuel. Aqui aparecem duas coisas. Olha só. Isso que eu estou dizendo para vocês e que o Papa lembrou aqui, isso é dos primórdios do cristianismo, tá? Já tem 2000 anos que todos deveriam saber disso na ponta da língua. Só para vocês terem uma ideia do que roubaram de nós. Quando se diz aqui, será chamado Emanuel, que nome foi que o anjo pediu para Maria e José dar para o menino? Quando ele nascesse, Jesus. Por que não pôs Emanuel? E tu, para cumprir a ordem, a profecia, vocês vão chamar ele de Emanuel. Não deu o nome de Jesus. Emanuel é o quê? Deus conosco. E Jesus é o quê? Deus salva. Então o Papa vai lembrar de acordo com toda a tradição, porque o que ele recebeu, ele transmite, para dizer assim, ó, o nome de Jesus vai muito além daquilo que diz Emanuel. Por quê? Deus não só está conosco, ele se fez um de nós. É Deus que salva. Ele se encarnou. Essa promessa, essa profecia foi dada por Isaías ao rei Acás, centenas de anos antes de Jesus. Quando deu a profecia, ninguém sabia o que era isso. Quando Isaías falou isso, nem Isaías sabia. O que é isso? Uma virgem conceberá? Por que falou isso para Acás? Acás era um dos reis lá de Israel, que fez um monte de coisa errada, mas vai ter um sinal, uma virgem vai conceber, dará à luz um filho, e porá o nome de Emanuel, Deus conosco. Centenas, se não milhares de anos depois, isso foi fazer sentido. Quer dizer, Deus conosco. Então, ele se chama Jesus, porque foi muito além daquilo que a profecia anunciava. Ele não só está conosco, ele se fez homem, um de nós. Então, quer dizer que o gesto redentor de Jesus vai muito além de simplesmente trazer a redenção do pecado original. Ele eleva o ser humano a um novo estado. Em Jesus, todo aquele que se faz seu discípulo, é batizado e o escolhe, é levado ao status de ser humano original, como deveria ter sido. E vai muito além daquilo que Adão e Eva deveriam ter sido os primeiros pais. E tem mais. Olha que interessante. No final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20,
Jesus está para subir aos céus, terminando o Evangelho de Mateus. Fazei todas as nações se tornem discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estarei o quê? Convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que é Emmanuel mesmo? Então, olha só. O que é que isso aqui vai ser clareado, mais aprofundado pelo Evangelho de Lucas. Ao mesmo tempo que Maria é aquela que, na verdade, não foi ela que deu o nome de Emmanuel, mas foi pedido que desse o nome de Jesus. José, tu lhe darás o nome de Jesus. Mas Maria também está aqui representando toda a igreja. Eis que estarei convosco, Emmanuel, Deus convosco. E quando é feita essa interpretação, a jovem que dará à luz um filho, olha só, ela, a virgem, lhe dará o nome de Emmanuel, mas Mateus coloca, ele será chamado de Emmanuel. Nesse eles, ou ele será chamado, se prenuncia a futura comunidade, que somos nós, a igreja dos crentes, a igreja que invocará Jesus com este nome. Olha o que uma profecia dada ao rei Acás, milhares de anos antes de Jesus, ela avança até o final dos séculos, até o final do mundo. Eu estarei convosco. Aí vocês me perguntam, o que tem isso? Tem tudo. Isso que é o Natal. Por que São José tem a varinha? Que o senhor canta naquela música lá. De Jessé nasceu a vara. Isso, a vara. Não, olha, aqui, olha. E tem mais. Olha, Lucas, aqui de Mateus nós pulamos para Lucas, para entender a figura de Maria e José que eu falei. Lucas vai olhar com outro olhar ainda, mais profundo. Sabe que Lucas era médico. Então, olhar treinado, tá? Tem coisa que Lucas percebe em Jesus e na história dele que ninguém mais vê. Quando Jesus está suando sangue lá no Horto das Oliveiras, ele é perfeito. Ele não está suando gotas de sangue, trombos. No grego, o pergaminho mais antigo diz tromboi rematoi, trombos de sangue. Quando sai uma quantidade grande de sangue, que mistura com suor, separa a massa da sorosidade. Então o que caíam eram trombos, coágulos de sangue. E os médicos, hoje existe esse tipo de mal, mas é raríssimo. É quando a pessoa tem uma agonia tão violenta que todos os vasos capilares explodem. E o sangue sai pelos poros. Diz que, segundo dizem os médicos, é algo que quando aconteceu extremamente doloroso. Só de encostar na pessoa assim já dá um choque. Então, quando Jesus foi levado para ser flagelado, ele já não podia nem encostar nele. Agora, tudo bem. Olha que interessante. Vou já cantar na vara. Estou falando isso para falar da vara. Lucas, ele vai colocar na boca do anjo, né? O Filho do Altíssimo, do Espírito Santo, vai falar da Santíssima Trindade. E ele vai fazer uma alusão a Maria. Quando se diz assim, alegra-te, cheia de graça. Se você for lá no profeta Sofonias, olha que interessante. Sofonias, capítulo 3, versículo 14. Exulta, filha de Sião, prorrompe em gritos Israel, alegra-te e jubila-te de todo o coração, filha de Jerusalém. Revogou o Senhor tuas sentenças, lançou fora teu inimigo, o rei de Israel, o Senhor está em teu meio. Alegra-te. É essa alegria que o Senhor está em teu meio, cheia de graça. Então quem é Maria? O Verbo de Deus se fez carne. No exato momento em que ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A encarnação precisava da aceitação, para que logo se fizesse carne. Então,
Maria é a imagem da igreja, do templo sagrado. E José? José aparece como aquele que fala pelas suas atitudes, mas desde a arte paleocristã, dos primeiros cristãos, ele aparece carregando um ramo florido. Na verdade, não é um ramo florido, é uma vara florida. Hoje o nosso José carrega um ramo, é de lírio, né? É lírio. Mas a tradição cristã aponta ele com uma vara florida, um cajado florido. Então, a simbologia é que José é uma figura que remonta, vamos dizer assim, aos bispos cristãos. Por quê? Aí o Bento XVI vai dizer: Maria não estava à disposição dele. Muita gente assusta com isso, não é? Padre, mas era esposa, mas ela não estava à disposição dele. Estava sob a proteção dele. Diferente. Ah, padre, mas Maria e José tiveram um monte de outros filhos. O Evangelho fala: depois nós vamos tratar disso. Tem nem mais um filhinho. Nem mais um. Ela não estava à disposição do marido. Ela estava sob a proteção dele. Isso lembra o quê? José com um cajado florido, a figura do bispo, aquele que zela, é o administrador dos mistérios de Deus, é o supervisor, o custódio do santuário. O que é o santuário? Ela. O santuário, a igreja. É aquele que protege, que zela. Na verdade, ele não precisa falar muito. Ele fala pelas atitudes. E no sonho em Mateus, demonstra algo extraordinário de José. A obediência dele. Imagina você, sua esposa parece grávida, não foi você? Você nem tinha casado com ela, perdão, não é nem esposa, é prometida. A obrigação dele pela lei era levá-la perante o sinédrio, está grávida, o filho não é meu. Ele ia ajudar a apedrejar, na porta da cidade. Ele resolve fugir, porque ele é justo. Senão não vou ter parte nisso. Eles vão julgar a culpa minha, está vendo? Foi o safado José. Não. Aparece um anjo e diz: ô José, não tem medo não, recebe ela como esposa, pois o que nascer dela, concebeu nela, foi pelo poder do Espírito Santo. O que José fez? Ele acreditou. Nós teríamos acreditado, gente? Ou não? Não dá para fazer uma análise com isso, mas dá para mais ou menos. A gente fala o quê? Vocês não imaginam, a língua venenosa desde aquela época já tinha, tá? Tá vendo? Maria, bonitinha demais, tá vendo? Purinha demais. Sabe o que a mãe sofreu, tá? De vez em quando ela me conta. Tá vendo? Ela, filha de Ana, né? As línguas já eram desse tamanho desde essa época. E José ouvia isso. Isso feria ele. Mas o anjo apareceu, o que ele fez? Ele acreditou e obedeceu. E deve ter ido lá e falado assim: ô prometida minha, perdão se eu duvidei de ti. Então, ele é a figura do protetor, do administrador dos mistérios de Deus. Ele é a figura do bispo cristão, que traz o cajado, aquele que zela, do pastor. E ela é a figura do santuário, onde o verbo se fez carne. No exato momento em que ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Ela se entregou a Deus de corpo, de alma. E a encarnação precisou dessa aceitação. E sem ela não teria acontecido. Por isso que ela é o centro da profissão de fé. E nós católicos nunca vamos tirar a figura de Maria de dentro das nossas igrejas. Entendeu? Porque ela está sempre lá. E José vai estar lá porque é o esposo também. E um dos dois. O patrono da igreja, o protetor, a figura de bispo. A maior parte dos seminários tem a figura de José lá. Agora você sabe por quê. E o que ele está fazendo. E você sabe o que simboliza o ramo florido. E vocês vão saber por que o Papa Francisco instituiu um ano dedicado a José. Na verdade, entre linhas, está uma mensagem profunda aos bispos e a nós padres, mas também a todo cristão. Dá uma olhada para a figura que zela
protege e conduz o mistério de Deus e o santuário santo, que é Maria e a igreja. Faz a mesma coisa. Então, o ramo florido é mais ou menos acrescentar. Tem aquela parte também que o ramo dele floriu, aí ele ficou com vergonha, fugiu, e aí ele teve o sonho. Aí tem a música do Carlos Bento. Tem o evangelho, o proto-evangelho de Tiago. O próprio Bento XVI comenta isso aqui. Tem o proto-evangelho de Tiago, que não é aceito como uma revelação, porque ele tem muitos elementos fantasiosos. Mas até o Bento XVI disse, olha, é muito provável que tenha algum elemento histórico aqui. Inclusive é ele que fala de Santana e São Joaquim com o pai de Nossa Senhora. E isso é aceito, quer dizer, tem fantasia? Tem, mas tem história. E ele conta aqui uma história que, por um lado, Maria estava com a jarra d'água. Ela foi pegar água lá no poço. Olha que interessante. Aí lá ela ouviu a voz do anjo. Ave, cheia de graça. Aí conta no proto-evangelho de Tiago que ela olhou para um lado, olhou para o outro. Que isso? Pegou a jarra d'água, correu para dentro de casa, botou lá na Bíblia, na mesa, e vestiu o véu púrpura. Aí quando ela percebe, o anjo está diante dela. Não temas, Maria. Encontraste graça diante de Deus. Ali que houve o sim. Antes disso, é narrada uma cena como? Contam as histórias, que aqui nós não temos muitos relatos históricos. Temos elementos, muitas vezes visões dos santos e místicos, mas que carregam uma grande probabilidade. Maria era uma das virgens do templo, levada por Ana pelos 3 anos. E lá ela ficou até os seus 14, 15, 12, 13, 14, porque para aquele povo o casamento era sagrado. Então aquelas que eram as virgens do templo, com essa idade, 12, 13, 14 anos por ela, saía do templo prometida em casamento. No caso de Maria, Ana, a mãe dela, segundo as histórias até do próprio proto-evangelho de Tiago, era da descendência de Davi por outro ramo, que não de Salomão. Então Maria também pode ter um parentesco com Davi. Sendo assim, contam as histórias que o sumo sacerdote disse, não, então o prometido seu vai ser da casa de Davi. E como que eles podiam saber quem que era da casa de Davi? Naquela época podia, gente. Dentro da cidade tinha uma casa chamada Casa de Registros. Por exemplo, eu queria ser padre, dizem que eu sou da tribo de Levi, será que eu sou? Você ia lá. Eles voltavam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 gerações atrás. Não, você é descendente de Levi mesmo. Hoje não sabe o nome nem da bisavó da gente. Naquela época você ia na casa de registro, você via o nome, nem dá para contar, você travou o que era. No caso, o sumo sacerdote ordena, chama os descendentes de Davi, vem aquele monte. E era sempre um processo em oração, e a nenhum deles, né, o sumo sacerdote com os outros, não. Mas Deus toca, né? Então conta essa história muito antiga que o sumo sacerdote disse assim, olha, está faltando um aqui. Um deles não veio. O Senhor Deus inquieta meu coração. Algum não veio, está aqui, está escondido. Quem é? Quem descendente de Davi que está escondido? Aparece José. E José veio com um cajado florido. Por que você escondeu? Aí ele teria dito assim, segundo essa tradição, ele teria pelos seus 45 anos. Imagina a cena, não, é uma jovem de 14 ou 45, ao tanto de jovem que tem, eu sou um sacerdote. Não, mas é você mesmo. É você que vai ser o escolhido. É interessante que tem certas coisas que a igreja ainda analisa. Maria Valtorta, naquele evangelho como foi revelado, a igreja ainda não aceita oficialmente como sobrenatural. Apesar de que é uma obra que inquieta. Uma mulher na cama na Segunda Guerra Mundial tem visões de Jesus e Maria da Terra Santa e descreve com detalhes algo que ela nunca viu com os olhos.
ela diz que o ramo que José carregava nas mãos, o galho, era um galho de uma árvore frondosa que ficava na casinha de Ana e Joaquim. E ele trouxe esse galho, porque ele também se sentiu tocado em seu esposo, mas não se atrevia. Mas ele levou de presente para ela, para mostrar assim: você lembra dessa flor? Uma tradição diz que o galho floriu, o cajado floriu na mão dele. E assim o sumo sacerdote viu: é esse homem aí. E esse galho que floriu seria um galho dessa árvore. Agora, o que quer que seja um fato profundamente histórico, como eu creio que é para mostrar como que é a riqueza de simbologia das coisas. Fala-se isso hoje do Natal? O que você escuta do Natal? Segundo Maria Valtorta, perguntaram para ela: como que você escreveu 5.000 páginas? 5.000 páginas, para quê? Segundo Jesus e Maria, é porque os tempos iam ficar muito difíceis e que vocês iam precisar desses detalhes da nossa vida. Agora vocês vão precisar de certos detalhes do nosso dia a dia para aplicar os seus. Então, me tocou muito essa palavra do Bento XVI. Maria não estava à disposição de José, mas ela estava sob a sua proteção. Então, juntando Mateus e Lucas, Maria é o santuário, é a imagem do santuário, porque ela foi o santuário mesmo. O Verbo se fez carne. Quando o anjo responde a Maria: como que vai se fazer isso, visto que eu não conheço homem algum? O Espírito do Senhor te cobrirá com a sombra. Sabe o que é isso? Na época que Moisés tinha a tenda da reunião, a nuvem descia e cobria a tenda com a sombra. Era Shekinah, o lugar da presença de Deus. A presença de Deus descia para falar com Moisés. Aquela mesma presença lá, Mateus está dizendo, sabe? Lucas também, sabe aquela nuvem que falava com Moisés lá? Os primeiros pais? Pois é, foi essa aí que fez sombra sobre Maria. E aquele que vai nascer filho do Altíssimo. Porém, foi muito além do que as profecias diziam. Em vez de ser Deus conosco e morar em uma tenda, ele morou numa tenda, mas foi de carne. Ele se fez um de nós. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos. A história chique, né? Legal. Dada essa toda simbologia, né, padre? Essa herança que a gente faz jus aqui de recuperar e de restaurar, que é um dos tripés da igreja, né, que é a Sagrada Tradição. Hoje, por conta de toda essa perca, né, como se diz, dessa simbologia, né, dessa mistagogia, a gente tem, aqui entra mais, né, dois tipos de pessoas hoje, né? A gente tem o místico e o igrejeiro, né? O místico é o cara que entende as coisas, procura vivê-las à luz do mistério, e o igrejeiro é o cara da pós-modernidade, né? Porque como tudo é ciência, né? Então o cara acha que quanto mais ele vai na igreja, mais santo ele é, né? Então tem que ir na igreja todo dia, segunda, domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite, né? Não quer dizer que na igreja é ruim, mas a questão é, quando a nossa mente não está ligada de forma simbólica à luz do mistério, a gente perde a questão da transcendência do mistério. E aí eu penso que santidade é o quê? É quanto mais vezes eu comungo Jesus, mais santo eu sou. E não é por aí que é a coisa, né? Por isso que tem a diferença do místico e do igrejeiro, né? E a gente brasileiro tem muito disso, né? Cara, quanto mais romaria eu vou, quanto mais procissão eu vou, mais santo eu sou, aqui, né? E mais enche o saco do padre. É interessante que essa palavra mística vem de mios vem de mistério. Na missa, quando falamos assim, eis o mistério da fé, quer dizer, seja um místico, comungue, entre no mistério. Não é para você entender, esgotar o mistério. O que você busca compreender é para entrar mais profundamente.
Mas é assim, mios é aquele que entra, que experimenta. E hoje nós não conseguimos isso com profundidade porque nos faltam as verdadeiras ferramentas e instrumentos. Por exemplo, né, eu esse ano de 2020 foi um ano de mudança mesmo, porque foi o ano que eu escolhi usar batina direto e não tirar mais, apesar de que tudo ao redor manda tirar. O Dom Francisco não, ele só falou assim, ó, de vez em quando, né? De vez em quando você usa um klezmer também. Não, eu uso. Quando eu vou lavar carro, como eu tenho pouca batina, eu lavo de bermuda, de camiseta, não batina. Quando eu vou fazer corrida na lagoa, eu vou de short, de tênis. Se não embaraço isso aqui, cai toda. Não. Falar nisso, Mas porém, né? Oi? Tá precisando voltar. Tá precisando parando de tudo, né? Mas por que eu estou usando essa roupa? Ah, é confortável? Confortável? Veste ele. É por uma questão assim, aquele que me olha vê algo a mais em mim. O Dom Francisco falou assim, ó, eu não vou pedir para os outros padres usar batina, não. Que tem muito maluco usando batina por aí para esconder alguma coisa. Eu falei com ele, não preocupa comigo não, porque eu não estou para esconder, eu estou para mostrar alguma coisa, não para esconder. Eu falei, não, tudo bem. Então eu uso para aquele que olhar para mim, ele vê um padre, porque isso aqui não está a desrespeito, isso aqui quer dizer assim, eu morri para o mundo, eu busco a cada dia morrer para o mundo, mas ao sinal de Deus, ao branco aqui, ó. Então, ao toque da graça, da esperança, mas morri para o mundo. Então é para passar, é para incomodar mesmo, é para passar um símbolo. Isso que o Diego disse é certa verdade, porque se você olhar, não foi a intenção primeira do Concílio Vaticano II, mas o documento infelizmente foi redigido de tal forma que nas redações finais guardou-se certa abertura ao progressismo, ao modernismo, coisas para outra formação, né? Verdade. Mas em cima disso alguns pegaram lá e foram confundindo. Então eu tenho que ser igual o povo, com cheiro de povo, com gosto de povo, o povo aceitar mais. E é isso que se chama de espiritualidade. Só que E não é. Não é. Eu carrego uma simbologia. Quando eu visto isso aqui, a igreja. Tudo bem, tem muitos padres que não usam. Eu fui formado no seminário para não usar. E outros antes de mim também. Mas, porém, eu uso pelo bem da própria igreja. O que nós queremos aqui? Tem muita coisa que incomoda, mas é mostrar a verdade. Eu falei da brincadeira, né? Nós não conseguimos ver a realidade mais como ela é. É como se fosse um óculos sujo, emporcalhado. Eu vejo tudo meio estranho, meio manchado e penso que é assim. Então tem que ter alguém que arranca o óculos, lava, põe. Só que eu nunca lavo sozinho, eu lavo com a ajuda da pessoa. Assim, é diferente. O primeiro gesto é o quê? Estranhar. Mas não é assim não. Isso que eu falei aqui para vocês, desde a última formação, lembra? Era para a sua tataravó ter ensinado, a sua bisavó ter ensinado, a sua avó ter ensinado, aos seus pais e seus pais ter te ensinado. Porque não é de hoje. Põe uns 2000 anos aí nisso. Bem elaborado, você põe uns 1000 anos para cá. Mas 2000 anos já tinha isso. Entende? Isso vai mudar o quê? Na prática. Eu escuto isso o tempo todo. O grande ponto-chave de virar o discurso assim, para onde quer, assim. Mas o que tem de prático nisso? Mas e as questões sociais? Quem está olhando as questões sociais? O povo está morrendo de fome lá. Aí eu penso assim, vai continuar morrendo. Porque a igreja tem que agir de várias frentes. Não digo que tem que ajudar isso aí, claro, as questões sociais. Mas, porém, tem que abrir os olhos. Tem que abrir os olhos das pessoas. Porque
A pós-modernidade virou uma fábrica de pobre, mendigo, miserável e ignorante. E pior, sabe o que é? Não é só de mendigo ignorante. É ignorante que pensa que sabe a verdade. É pior ainda, porque se fossem uns humildes dizendo tudo que eu sei que eu nada sei. Isso era uma técnica de Sócrates, mas só vinha por doada depois, né? Não, eu sei tudo. E não sabe nada. E sabe o que é pior? Como nós não temos essa formação, enganam a gente, passam para trás o tempo todo. Nós pensamos são os santos, são os heróis, elegemos eles às dúzias, colocamos lá em cima. Quando chega lá em cima, o desastre está pronto. Colocamos dentro das faculdades, são super eficazes, rápidos, produz, dá dinheiro. O importante é dar dinheiro, é com a coisa prática. Mas o desastre vem. Não tem profundidade, não tem simbologia nenhuma. Faz faculdade, doutorado, PhD, doutor em teologia da graça. Não estou falando de todos, né? Só um exemplo. Mas infelizmente, quando abre a boca, é um desastre. Mas um tanto de gente agrada. Por exemplo, em uma faculdade aí, uma certa pessoa brigando com outro padre, com um grupo de especialistas, demonstrou perante o público que a fé não é necessária para a salvação da perspectiva de Deus. Ele salva, ele é todo misericórdia. Todos na faculdade levantaram e aplaudiram de pé. Porque é humano, é bonito, é gostoso. Se não é verdade, quando você escuta isso, todos estão salvos. Eu estou feliz. Até eu ficaria se fosse verdade, mas não é. Entende? Aquele grupo de mulheres, vocês viram? De verde. A gente usa um lenço azul, né? Tem o verde também, né? O verde é abortista. Aquele monte de mulher, eu passei no Facebook, o que é isso aqui? Chorando de alegria. Porque o aborto foi aprovado. Chorando, as lágrimas. E não era pouca não, né? A multidão de mulher. Por quê? Eu não preciso mais ter o trauma de ser mãe. É sofrido, é difícil. Quero não. Eu quero ter o prazer, mas não quero ser mãe não, estou pronta. O que a igreja vai falar? É chato? É. Para de fazer sexo? Aí vou estourar com uma pipoca. Estoura nada, isso é conversa piada. Conversa idiota. Não é todo mundo tem vocação para ser pai, mãe mesmo, não é para todos, não. Isso é um instinto natural. Mas é muito além. Então, olha como que está deformado. E pega o Natal, né? Eu falava da outra vez, o São Nicolau, que era um bispo que brigava lá, defendendo a encarnação do Verbo. E no tempo de inverno ele disfarçava e ia deixar um saquinho de moeda na chaminé dos pobres. Nem queria que ninguém soubesse disso por acidente. Chamava ele de Sinterklaas, depois Santa Claus, depois Papai Noel, do francês arcaico, Natal. E não é que conseguiram pegar o nosso São Nicolau e transformar ele num velho gorducho, porque não era assim não. Um velho gorducho, super sorridente, até vermelho, assim, tão branco, igual essa lâmpada aí, ó. Mora no Polo Norte, tem um monte de rena, uma dessas tem nariz vermelho, tá? E voa, e ele, por magia, ele entra na chaminé, coloca o trem lá embaixo e vai embora. E olha qual que é o menino bonzinho e qual que é o menino mauzinho. Mas isso é racional, isso é lógico. Isso mas é bonito. Mas só que não é verdade, não podia nem se dizer que não é verdade. Qual que é o espírito do verdadeiro Natal? Mas agora a gente pode mostrar também de uma forma, né, Padre? Por que então uma virgem que concebeu um filho é lógico diante de tudo isso, né? Que é a concepção virginal de Jesus. Ateotocos. Santo Tomás de Aquino trabalha de uma maneira extraordinária. Deus poderia ter redimido a humanidade de muitas maneiras. Vocês acham que não?
Ele poderia ter redimido de muitas maneiras, porque é Deus, tudo é possível. Mas, aí Santo Tomás, eu não vou usar as palavras de Santo Tomás, quem sou eu, mas é assim: o homem sozinho não poderia se redimir diante de Deus, dado o abismo que foi colocado entre o pecado original, que lhe deformou totalmente o coração. Padre Paulo Ricardo diz que os corações ficaram esclerosados depois do pecado original, que não sabe o que ama não, e nem sabe amar direito, esclerosou, corações esclerosados. Por isso que quando se ouve assim, o importante é o amor, você tem que saber o que é isso, porque o amor está esclerosado. Então, ele vai dizer, o homem sozinho não dava conta, não tem, além da sua capacidade. Deus, por si mesmo, poderia, só que não era conveniente. Por quê? Ele poderia olhar assim, tudo bem, né? Ótimo, então eu perdoo vocês, vai ficar tudo benzinho, tudo legalzinho, tá? Não faz mais isso, senão eu vou mandar fogo em cima de vocês tudo, tá? Mas eu vou consertar vocês. Aí, puf, todo mundo original de novo. Aí, mais ou menos o que São Tomás diz assim, não era conveniente. Não teria aprendizado. Não teria participação. Você seria um bando de autômato, de bibelô. O que era conveniente? Ao mesmo tempo um gesto humano, o gesto humano de se responsabilizar pelos seus erros e pagar pelos seus pecados, mas ao mesmo tempo tem que ser um gesto divino. Então, era necessário e foi mais conveniente a encarnação do Verbo. Na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne. E tem uma citação aqui, deixa eu encontrar, de Santo Agostinho. A gente marca coisa aqui, mas na hora de encontrar, né? É uma beleza. Se eu não encontrar, eu sei mais ou menos de qual. Aqui, ó. Não, ainda não é aqui, não é para frente. Você vê a citação aqui, Diego? Deus não quis salvar sem a sua ajuda. Eu queria citar exatamente o lugar aqui, mas fugiu. Você pode explicar. Pois eu encontro aqui, né? Deus, vamos dizer, Agostinho vai dizer, Deus não quis te salvar, não quer te salvar sem sua ajuda. Isso vale para o ser humano. Aqui achei. Estou falando aqui, ó. Disse Agostinho, aquele que te criou sem ti, olha só, aquele que te criou sem ti, não quis redimir-se sem ti. Redimir-te sem ti, entendeu? Aquele que te criou sem ti, sem a tua ajuda, não quis te redimir sem a tua ajuda. Então era conveniente ao Verbo se fazer carne. Ele se fez todo homem e todo Deus. Quando ele morre na cruz, ele pagou nossos pecados nesse sentido, que ele era homem. E como ele era também Deus, ele pôde fazer o que o homem sozinho não fez. O abismo que separava de Deus. A redenção é obra dele, da sua cruz. Então, nesse sentido, foi conveniente que o Verbo se fizesse carne, para redimir a humanidade. Então, uma das coisas que Santo Tomás diz, que é muito belo, né? Aí o que aconteceu? Para que isso acontecesse, a carne, que seria a carne do Verbo encarnado, não poderia participar da culpa ou do pecado original. Por isso, é dito que aquela que seria a mãe dele, seria imaculada desde a sua conceição. Isso é um dogma de fé decretado pelo Papa em 1854, mas já dito e soprado pelos cristãos desde os primórdios. Aquela que é mãe dele não participou da culpa original. Como assim? Foi uma graça, vamos dizer. A força do Cristo já redimiu no ventre materno. E ela nasceu sem a culpa original.
E quando ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra, naquele instante o corpo que ia revestir o verbo foi formado, começou a se formar no ventre dela, de tal forma que a carne que revestiu o verbo veio só de Maria. O catecismo romano diz, do sangue da mãe se formou o corpo do filho, não houve sêmen de varão. Naquele exato momento que ela disse que a serva do Senhor faça em mim segundo a tua palavra, aconteceu o quê? O corpinho começou a se formar, a alma foi criada pela Trindade, infundida ali, e a segunda pessoa da Santíssima Trindade se uniu ao corpo, se uniu à alma. E não separou mais. É isso que nós celebramos no Natal. Deus se fez um de nós. Isso é grande demais. Nós é que acostumamos, né, com esse negócio. Isso para o grego era um escândalo, para o judeu também era um escândalo, e para muitos de nós, até hoje, quando falo dessa forma é um escândalo, mas é verdade. Viu como isso muda um pouco o foco das coisas? A sacralidade. Quando nós estamos na missa, por que não pode fazer qualquer coisa lá, do jeito que a gente quer? Primeiro que o padre e todo o povo estão conversando com Deus. Porque o padre está conversando com o povo, não. Falei isso aí numa live, numa formação, né? Não estou conversando com o povo, não. Só na hora da homilia, algumas respostas, mas o resto, tudo eu estou falando com o Pai e o povo também. Isso é óbvio na oração do ofertório. Recebei, Senhor, por tuas mãos, este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Receba o Senhor, eu, mas não eu por mim, porque eu estou em persona Christi. Jesus é sacerdote, altar e cordeiro ao mesmo tempo. Receba o Senhor este sacrifício. Quer dizer, Padre, receba o Senhor esse sacrifício. Aí eu faço a oração. Acolhei, ó Pai, estas oferendas. A partir daí é explícito diálogo com o Pai. Deus eterno e misericordioso, que tudo formastes, a uma só voz cantemos. Santo, santo, santo. Nós estamos falando com quem? Com Deus, que Ele que é santo. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. O tempo todo, recebei, ó Senhor, as nossas oferendas. Fazei, ó Pai. Entende? Aí, esse, o que o Diego dizia, entra e dá uma mexidinha assim. Vamos fazer mais alegre, mais agradável para o povo. Por quê? Aí eu não estou falando mais com Deus, eu estou falando com o povo. É muito sutil, tá? Quando eu presido a Eucaristia, é por isso que na sacristia, a gente gosta que entre o mínimo de pessoas possível, antes da missa. Por quê? Nós estamos lá concentrados, em oração. Quer dizer, eu tenho que lembrar o tempo todo, eu vou falar com Deus. Eu estou elevando o sacrifício a Ele, que é o próprio Cristo. Eu estou em persona Christi. Eu posso fazer qualquer coisa. Não é chatura, gente. Não pode ter missa da maconha, missa de não sei o quê, não pode ter missa de nada disso, não existe isso. Você quer fazer algum trem da maconha? Aluga um salão aí, vai fazer uma coisa lá, mas não chama de missa não. Sério. Então eu falo com Deus. O que é o Natal? Você vai participar de novo do único nascimento dele. Hoje, nessa noite, vos nasceu um Salvador. Isso foi há 2000 anos, mas pela força do sacramento está nascendo hoje de novo. Você tem que estar aberto para a participação, né? Verdade. E agora, num tom, né, padre, mais filosófico, né, acerca do Natal, que é também na dimensão, né, teológica, porque que o nascimento de um Salvador, né, de um bebê é tão significativo, né? E aí entra, por exemplo, na economia da salvação, que é como que Deus salva o seu povo, né? E por que ele precisou ser um homem
para salvar toda a humanidade. Lembremos que o perdão, ele, quando Deus nos perdoa, ele não é um ato nosso, nós não perdoamos a Deus, Deus que nos perdoa. E quando isso acontece, Deus nos perdoando, lembrem que Ele é o Criador de tudo e de todas as coisas. Então, quando a gente se arrepende e pede o perdão, é como se Ele apagasse todos os nossos pecados, e apagar mesmo, é como se nós nunca tivéssemos cometido aqueles atos. Por isso que ele fala que os vossos pecados estão no lago do esquecimento, como diz Agostinho. E por que então, quando Cristo vem em carne, é como se fosse o maior sinal divino de um perdão? Primeiro porque quando no templo judeu se tinha a festa sem ser a dos tabernáculos, qualquer outra, que sacrificava um cordeiro e tal, da Páscoa, era sacrificado um cordeiro novo, ou seja, puro, sem defeito. Um cordeiro que não havia passado por nada, E quando aquele cordeiro era morto e tudo, o sumo sacerdote enfiava uma estaca com aquela esponja, do hisopo, do Salmo 51, e erguia para cima assim o hisopo, e se caísse sangue no espeto, era sinal de que Deus estava perdoando o povo. E aí o que o sumo sacerdote fazia? Ele jogava no povo. Então, uma gotinha daquele cordeiro caía na veste das pessoas, era sinal de que Deus havia perdoado todos os pecados dela ali. Certo? Tamanha é esta simbologia e uma analogia ao nascimento do Verbo, porque o primeiro a ver a anunciação do Verbo foi um sumo sacerdote, que foi Simeão. Agora, Senhor, deixai o servo ir em paz. E a segunda pessoa foi Ana, que era uma profetisa do tempo. De alguma forma, isso é um sinal de que o quê? Deus também já estava começando a remir a humanidade através de um homem e de uma mulher. Visto que José já era um patrono e Maria um sacrário, uma análise analógica simbólica, a gente pode dizer. Então, quando o Cristo vem, é Deus como se fosse Deus com o coração aberto, dilacerado, dizendo: eu vos perdoo todas as vossas ofensas. É como se nós não tivéssemos feito nada daquilo. E isso tudo se renova a partir dos sacramentos, E o sacramento da penitência, que é o da confissão, tem esse condão. Quando a gente vai para confessar, o seu joelho diante do Padre, verdadeiramente arrependido, naquela hora, que a gente confessa os pecados, por que é um sacramento? É como se ali não existisse tempo. E Deus estivesse perdoando você fora do tempo de tudo aquilo que você fez. Por isso que na missa também a gente fala: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Porque é a fé que me dá a esperança das coisas e realidades que estão no porvir, e não das que existem. Então, se a gente perde de vista a natalidade, o dom da vida do próprio Deus, a gente perde de vida e noção também o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação. Por isso, em uma questão mais metafísica, o movimento abortista é uma destruição da nossa economia da salvação. Por quê? Porque se a vida humana não vale tanto a pena assim, ora, por que Deus se encarnou? Certo? Então, numa questão, padre, mais filosófica, mais teológica assim, quando Deus se faz carne, lembra daquela passagem que Deus fala, se isso é para Isaías ou para Jeremias, que o novo povo dele iria ter um coração que iria cortar o prepúcio do coração, que aí o coração ia ficar todo aberto, sensível àquele toque. O nascimento do Verbo faz de alguma forma esse prepúcio no coração de Deus, deixa Deus de forma mais visível.
E abrindo mais uma nota de rodapé, né, do que o padre falou que São Tomás fala, e também Santo Agostinho, e também o Pseudo-Areopagita, Dionísio Pseudo-Areopagita, que era um pregador, lembrem que esta foi a melhor forma, o melhor jeito que Deus conseguiu se expressar em vida daquilo tudo que Ele almeja ou deseja que nós vamos experimentar na glória. Por isso que o homem ele é corredentor do mundo, em alguma medida da salvação divina. Porque quanto mais nos assemelhamos àquilo que Ele viveu, falou, experimentou e nos deixou, é uma vivência do eterno no tempo. E aí, quando, por exemplo, só existe um filósofo dentro da história da igreja que tratou da filosofia do tempo, que foi Santo Agostinho. Quando Agostinho começa as confissões falando dos pecados, e depois ele começa a falar do tempo de eternidade, ele não está falando de duas coisas, ele só está mudando o ponto de vista do objeto. Lá no início ele fala de Agostinho para Deus, e já na segunda parte ele fala de Deus para Agostinho. E ali é vista que no caso fala que é o êxtase da santidade dele, que é o êxtase que todo santo experimenta, e que se nós algum dia formos santos também vamos experimentar, que é o quê? Eu já não penso e vivo como um homem que olha para Deus, agora eu penso e vivo como se Deus estivesse olhando para o homem. E isso que o Verbo encarnado faz nas nossas vidas, que agora não é mais o Deus olhando para o homem apenas, e esperando dele uma coisa. É o próprio Deus que se faz homem e olha para si mesmo. E isso é uma dimensão que só se encontra na nossa fé católica. Você não vai ver isso no Islã, no judaísmo, nem em nenhuma outra grande religião do mundo. Por quê? Porque lá Deus ainda se faz de uma forma muito jurídica, num pacto. Eu estabeleço certas atitudes e ações e Deus também estabelece certas atitudes e ações. Porém, a nossa fé já está num outro nível de pacto, que não quer dizer que não é jurídico, mas também é jurídico, mas uma justiça divina, não uma justiça humana. Qual que é a justiça divina? Eu vos perdoo e vos consagro. Que essa é a promessa de todo sacramento que a gente vê, por exemplo. A gente é da ordem, sacramento da ordem. Eu dou a minha vida, a obediência, tal, e o bispo fala, padre, vos perdoo, vos consagro daqui até a eternidade. O matrimônio é daqui até a morte, porque na eternidade seremos como anjos. O celibatário religioso também é assim. Então, de alguma forma, a nossa vida em si, ela é um sacramental. E a vida, enquanto sacramento, ela já é um meio de fé. Por isso que se explica que Jesus foi sacerdote, profeta e rei, porque ele remiu as instâncias mais baixas do homem para as mais altas. Correto? Enfim, de alguma forma, o perdão, que é o símbolo do Natal, símbolo no que tange ao porquê que Deus veio ao mundo para perdoar os pecados, esse, como se diz, feixe, esse lema, não é mais tão, como se diz, cultivado em nós. Por quê? Muito por causa dessa herança pós-moderna, que não importa mais o quão eu sirva ao próximo como Deus, mas o quão produzo, satisfaço o outro com a minha presença, E aqui é um outro tipo de formação humana, que a gente vê muito dentro dos psicologismos e afins e tal, que, como se diz, você é assim e vai morrer assim, assinado Gabriela. Só que o Natal não é assim, Eu sou assim, mas não quero morrer assim. Certo? Porque sempre a nossa vida
tende do quê? Do desorganizado para o organizado. Por isso que a morte é uma consagração. Ela é uma espécie de, não ponte também, mas de um prisma mais filosófico, uma espécie de consagração, porque ao fim da vida seremos julgados pelo amor. E o símbolo máximo do amor é o perdão. Então, na medida que a gente perdoa, mais o amor da gente cresce. Por isso que Deus precisou morrer para ressuscitar. Por quê? Porque a prova do amor é a morte. E a prova da ressurreição é o quê? O perdão. Por isso que só se pode perdoar quem já tem uma alma unida a Deus, ressuscitada com Ele. Pode falar, Marcelo. Muito importante isso que você disse, Diego, porque nessa nova teologia aí, pós-moderna, enfim, a maioria dos professores e sacerdotes querem incutir na nossa cabeça de que essa distinção que você fez a respeito da nossa vida ser como um sacramental, o que é diferente de ser um sacramento. Porque o que eles nos passam é de que tudo é sacramento. O templo é sacramento, a nossa vida é um sacramento e a nossa doação é um sacramento. Ou seja, se tudo é sacramento, nada é sacramento. E aí acaba, querendo ou não, desfazendo de fato dos nossos 7 sacramentos instituídos pela Igreja. Sim, isso é uma espécie de imanentização da esperança, né? Porque é o jogo das palavras, né? O que é um sacramental, né, padre? É um sinal da graça. O que é um sacramento? É a própria graça infundindo. O sacramental, ele retira sua força do sacramento, porque ele remete ali. Por exemplo, o ritual de Ezequias não é um sacramento, é um sacramental. O ministro pode fazer, o ministro leigo, né? Então, é nesse sentido, a bênção que nós damos é um sacramental. Tá difícil estudar hoje em dia. Então, sim. Eu digo porque o meu professor de eclesiologia, embora a gente nas aulas falava muito a respeito de teologia da alimentação e tudo mais, Concílio Vaticano II, mas a todo momento, nessas escondidas, nesse jogo de palavras, ele queria colocar essas coisas na nossa cabeça. E acaba que, querendo ou não, quem não tem uma profundidade, ou então pelo menos o que a gente tem aqui conceitualizados, né? Essa catequese, infelizmente, vai entrando sorrateiramente. De alguma forma a gente participa aqui para se purificar, né? Porque é tanta lavagem cerebral. Fazer a propaganda, eu recomendo um desse aqui. Aquele outro também, mas esse, olha que interessante. Por esse motivo, os doutores latinos assentaram que havia propriedade em chamar-se sacramentos certos sinais sensíveis que produzem a graça ao mesmo tempo que a designam exteriormente e a tornam quase visível aos olhos. Podem também chamar-se sacramentos, na opinião de São Gregório, porque a onipotência divina opera neles ocultamente a salvação, sobre o véu das coisas corpóreas. Esse catecismo aqui, ele é categórico, é o estilo escolástico, bem objetivo. Então, a definição de sacramento é... Né? E lembra que as palavras estão ligadas ao imaginário. Então, se eu mudo a correspondência das palavras com a realidade, eu mudo aquilo que as pessoas imaginam ser o que as coisas são. Se eu faço esse movimento, eu estou mudando também a vontade, porque eu vou fazê-las atingir algo que não deveria ser atingido, ou que se é atingido não na sua plenitude, né? Por isso que da mesma forma Deus manda Adão nomear as coisas, ele próprio nomeia o verbo, compreende? Então esse é uma redenção também das palavras, né? Porque o que é o verbo, o logos, é a razão. A razão a gente não pega, mas a gente pega na encarnação, a gente pega na carne. Jesus não é à toa que no pão ele se faz carne, porque de alguma forma a gente tem que experimentá-lo por causa de uma necessidade sensorial nossa.
Mas é lembrando também que os nossos sentidos devem estar alinhados com aquilo que é metafisicamente além da nossa força, do nosso sentimento ou do nosso sentir. Por isso que a missa atinge os 5 sentidos. A gente vê, a gente ouve, a gente fala, a gente come e a gente respira. Por isso que a importância da igreja, né, padre, é ser um simbolismo categórico da divinização do céu. Ou seja, eu tenho que entrar na igreja, na catedral, onde eu for, e me sentir como se eu estivesse indo para a eternidade. Quem aí você já foi, né, na Duomo de Milano, né, na Catedral de Milano, Notre Dame? Quando a gente entra lá, até a roupa da gente parece que muda. Por quê? Porque o aspecto sensorial, eu tenho que entrar lá e sentir que eu estou indo para o céu, né? E quando a pós-modernidade perde essa transcendência, né, assim, em nós, perde-se também o sentido básico do que as coisas devem ser. E se eu não tenho esse sentido básico, o sentido mesmo de para que as coisas são, eu não tenho a dimensão do que elas poderiam ser, o telos, o fim delas, a finalidade delas, né? E aí com isso, por isso que o padre falou, de certa forma é o quê? É uma burrice, porque eu não estou exercitando a minha inteligência. Se Deus tem uma inteligência e a minha concedeu, é para que eu o conheça da melhor forma. Para quê? Só para meramente conhecer? Não, para amá-lo. Porque o amor é o primeiro, né, padre? O último, não sentimento, mas sinal de Deus em nós. Um cachorro, um animal e tudo, ele se reproduz, mas ele não ama. Para um grego, o que diferencia nós dos animais? O logos, a capacidade de raciocinar para o bem. E para Jesus? O que nos diferencia da criatura? Vocês, no caso, ele dizendo para nós, vocês podem fazer o quê? Amar a Deus e ao próximo, como a mim mesmo. Essa correspondência, né, a gente, de alguma forma, precisa resgatar. Porque a gente tem que lembrar também que nós somos feitos, né, padre, do pó da terra, né, da lama e tal. Então, sempre a gente precisa estar o que fazendo com o nosso coração? Arando ele, deixando a terra fofa. Para quê? Para ele sempre estar disposto a acolher a verdade. É isso que nós chamamos de quê? Humildade. Por que o Jesus foi humilde sem fazer carne? Né? Porque ele se abdicou da divindade para se tornar o quê? Humano, temporal. Certo? Mas ele abdicou de qual divindade? Da divindade atemporal, não da divindade enquanto ser e substância. Certo? Porque a gente não consegue dimensionar nas palavras, né, aquilo que corresponde à eternidade. Isso Santo Agostinho fala no De Trinitate, o Tratado sobre a Trindade. Então, isso que a gente chama de a terra úmida, a terra boa, para acolher a verdade, isso se chama humildade. Humildade não é um santo, né, do pescocinho quebrado, ai, fala mansinho, não sei o quê. Não. A humildade é o quê? É o amor pela verdade. E a prova de que se é humilde é que o quê? Que se ama e se encarna a verdade na sua vida. Certo? Só que isso que a gente chama de santificação, que é Deus trabalhando, mas nós também. Porque nós, pela luz do conhecimento, temos a dimensão de lidar conosco mesmo para buscar a Deus. Certo? Se eu tenho coisa para falar sobre isso, eu ia falar? A nossa intenção, então, é purificar os olhares, é treinar os olhares, treinar os corações, dentro ainda daquela dinâmica, o que eu recebi eu vos transmito. Aí nesse sentido, muitos podem perceber, porque que a igreja, ela não é cultural, ela sempre tem elementos que vão além da cultura, além da história, porque os dados foram revelados, não fui eu que inventei, não foram os santos que inventaram. O próprio Deus nos ensinou a interpretar os sinais que foram dados por Ele. Está dito, João 18:37, então tu és rei, diz Pilatos, tu dizes, sou rei, nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. E mais à frente ou mais atrás ele vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas para conhecer a verdade tem que ir mais fundo,
tem que perguntar mais, da maneira certa. Tinha uma expressão que eu já disse outras vezes, né? Pão e circo. Você sabe a origem disso? Já ouviram essa expressão? O povo vive de pão e circo. Na época do Império Romano, tinha lá as grandes construções arquitetônicas, mas tinha uns casebres de madeira feio, tipo umas favelas no meio, sabe? Diz que Nero botou fogo nesse trem lá e falou que foram os cristãos, né? Tem essa história. Mas é uma pobreza, ao mesmo tempo contrastando com uma riqueza. O que acontecia na época do Coliseu? Tinha os gladiadores. Eram as novelas da época, tá? A entrada lá era 0,800, é grátis. Cobrava só umas arquibancadas chiques assim e tal, que tinha lá, né? Cobrava. Aí você entrava lá. Alguém já foi em jogo de futebol? Assim, Mineirão? Às vezes você vai assim, por desaforo, eu vou ficar sentado, não vou gritar. A hora que sai um gol lá, você já vê, você já está gritando. É a mesma coisa. Aquele tanto de gente assim, um troço grandioso, monstruoso. E de repente, o povo lá se identificava. Ficavam os gladiadores, que se voltaram, né? Se voltavam para o César. Aqueles que vão morrer te saúdam. Te saúdam, César. Aí tá. Então um matava o outro. Aí vocês ficavam de lá fazendo aposta. Não, eu gostei, eu sou aquele lá, ó. Aquele é o cara. Eu gostei daquele que não arrancou a cabeça de uma vez só. Eu sou aquele, igualzinho novela. Você identifica um personagem, nunca sai. Aí eu sou desse aí, ó. Eu sou dessa daí. Então, enquanto estava lá um matando o outro, o povo vai, mata, vai, já. É uma catarse. Aí chegava, o imperador mandava de vez em quando jogar pão. De graça, 0,800. Só via balaio de pão comer. Santo imperador até hoje. E isso era para quê? Desvia a atenção deles. Dá uma coisa para eles curtir aí. Uma das razões, não foi só por isso que tinha os gladiadores. Gladiador é aquele que usava o gládio, é aquela espadinha romana pequena. Enquanto as espadas longas você tinha que fazer muitas manobras, os gládios eram, né? Um facãozinho. Eram os gladiadores, aqueles que vão morrer te saúdam. Hoje acontece por aí. Então, assim, não são todos, mas a gente percebe que manter o povo do jeito que está é interessante. Eles vão ter tempo de estudar, não vão ter tempo de se aprofundar. Então, ao mesmo tempo que existe uma dificuldade em avançar, existe uma ideologia para manter. É mais fácil de dominar um povo assim, que vive a pão e circo. O circo hoje está mais violento. Onde é que está o circo? Basta você ter um trem desse. Você vai ficar 3 horas na sua vida perdido lá. Nossa, tem centenas de milhares de coisas. Não precisa nem fazer assinatura, não. Se quiser, você fica o dia inteiro, a noite inteira. Então é uma maneira de controle. Por que chega de graça aqui? Meu avô falava que nada de graça. Mas tem um filme, novela, avô. Você acha que é de graça, né? Mas se eu pago alguma coisa, depois vocês vão ver o preço. Continue, vocês vão ver o preço depois. Estamos vendo. Então, né? Acho que é isso, né? Nós queríamos só dar esse contributo para o Natal do Senhor. Faça ele frutífero. O caminho é longo. Uma das músicas, para quem lembra da história, que acompanhou muito Sempre Senhora da Luz, foi Levanta-te e come, que o caminho é longo. Isso angustia, dá agonia a gente, tá? Isso é uma citação a Elias. O profeta Elias diz dizer a verdade, de lutar em nome do Senhor. Sabe quando você cansa? Aguenta mais? Aí Elias foi para o deserto: Senhor, eu vou morrer. Não aguento mais. O Senhor me seduziu, eu me deixei seduzir também. Eu não aguento mais, eu falo a verdade, todo mundo quer matar, ninguém olha para minha cara, todo mundo me despreza. Chega,
Não aguento mais não, eu vou deitar no deserto e morrer. E pum. Aí o anjo chega, chuta. Aí tem lá um jarro com uma coisa para comer. Eu imagino o anjo sorrindo, né? Elias, levanta-te e come. O caminho é longo. Aí ele deve ter olhado, não, tá bom. Meu, comeu e pum de novo. Da segunda vez deve ter dado uma bicuda. Pum. Eu não falei para você, levanta-te e come, o caminho é longo? Anda 40 dias, 40 noites e vai lá na montanha do Senhor, que Ele quer falar uma coisa contigo. Aí ele levantou, caminhou 40 dias, 40 noites, tempo de purificação. Quando ele chegou lá na montanha do Senhor, em vez de ficar na porta da caverna, ele foi para o fundo. Aí lá vai Deus de novo. Elias, sai e fica na entrada da caverna que o Senhor vai passar. Aí vem um fogo que devora. E ele viu, Deus não está aqui não. Veio um terremoto. Deus não está aqui não. Engraçado. Aí veio o vento que quebrava as rochas. Não é Deus. Aí de repente soprou uma brisa, não é que está soprando. Olha a bandeira. De vez em quando ela balança aqui. Nessa hora, quando soprou a brisa, ele caiu com o rosto em terra. O homem que subiu o Monte Carmelo, que ordenou que fogo viesse do céu, e o fogo veio, e devorou o altar, as pedras, a lenha, a terra e a água junto com o sacrifício. O homem que passou 400 sacerdotes de Baal e 200 ou 380 profetas de Astarte à espada, viu Deus na brisa suave. E isso foi... Aí sabe o que Deus falou para ele? Elias, vou fazendo mineiro, tá? Deus mineiro. Elias, fazendo aqui, meu filho. Assim, Senhor, eu ardo, não estou ardendo de dizer pelo Senhor, mas não conta esse trem não, eu fiz demais, nossa, coisa horrorosa. Tá bom. Volta lá para onde você veio e faz favor, e vai lá conversar com Acabe para mim. Senhor, aquele que está querendo me matar, esse daí mesmo. Só que você vai lá e fala, o que eu vou te dizer? Fala, vai fazer os meus sinais. Mas não, a esposa dele está louca para cortar minha cabeça, não tem problema, vai. E ele foi, só subiu o monte para isso. Mas lá em cima ele viu, sai e permanece, diz a palavra. Então, o convite de Nossa Senhora de São José é esse. Na verdade, isso é um texto da minha origem, da minha vocação, sabe? Acho que é 1º ou 2º Reis 19. E ele percebeu a presença de Deus no murmúrio de uma suave brisa. Murmúrio de uma suave brisa. É que Deus me tocou. Ó. Você vai me ver no murmúrio de uma suave brisa. Então, hoje a mensagem é: aprendam a ver o Senhor no murmúrio de uma suave brisa. Levanta-te e come, que o caminho é longo. É difícil mesmo. É uma tempestade. Passamos anos, séculos mesmo, sendo bombardeados de mentiras, ideologias que nos tiraram do centro. E nós queremos voltar. Pode fechar com 1 João 2, 24. Que permaneça em vós o que tendes ouvido desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouviste desde o princípio, permanecereis também vós no Filho e no Pai. Eis a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Capítulo 3, versículo 1. Considerai que o amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. Amém. Amém. Você vai dar a bênção? Dar as bênçãos, quer dar uns avisos paroquiais? E grita: Viva Cristo Rei. Ah, tá.
Deus abençoe. Hoje é a última formação do ano, né, gente? Do ano. Mas Amanhã tem live musical com os meninos, especial de Natal, nos às nossos 20 horas. canais. Isso. Sintonizem lá, estejam conosco. Cante conosco também, tá? Acompanhando. Amém. E com essa formação, nós encerramos o ano, tá? Em janeiro, nós vamos acompanhar nossas lives, nossas redes sociais, né? Uhum. Mas nós vamos estar divulgando, apresentando as nossas atividades, tudo que vai acontecer. Vamos estar preparando para a festa da nossa Mãe. padroeira, da nossa mãe, Senhora da Luz, que vai acontecer 30, 31, 1º e 2, né? 30 e 31, 1º de janeiro, 2 de fevereiro, lá na Paróquia Santana. Então vamos estar em preparação para isso. Mas voltamos com a força total, né? Sem pandemia, se Deus quiser. Isso, sem pandemia, pelas idas lá de fevereiro e março. Então nos acompanhe. A nossa livraria está lá no fundo, né? Não tá? Eu estou sem óculos aqui. Tá. Temos livros novos, que se vocês forem em BH, vocês não vão achar uns livros bons daqueles lá. Não acha mesmo não, tá? Só aqui que vai ter na loja de Centro Senhora da Luz. Mas a gente não vai ficar sem atividade esse tempo não. Hora ou outra vai ter uma live, vai ter uma formação, coisa do tipo, mas a gente vai avisar. Certo? Mas não vai ser tão recorrente como nas sextas-feiras até a festa da Nossa Senhora da Luz, né? Isso para planejar, organizar, né? Para ser executado da melhor forma, né? Isso. Visto também porque tem alguns outros agravantes, né? Que no outro ano não tinham, né? Enfim. E, né, quem quiser, né, nos ajudar e tudo, quiser ser voluntário, né, para ajudar na festa, coisa do tipo, curtam lá também o Centro Senhora da Luz nas redes sociais, a nossa loja, né, quem quiser receber as informações via WhatsApp, só cadastrar o telefone lá que a gente coloca lá na lista de transmissão. E no mais é isso mesmo, né, Padre? Isso. Amém. Então vamos dar a nossa bênção. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora da Luz e São José, que o Senhor vos guarde, ilumine, abençoe, lhes conceda um santo Natal, lhes mantenha sempre na sua santa divina proteção. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Cristo Rei! Viva! E viva Nossa Senhora Rainha! Viva!